Olá, seja bem-vindo ao podcast Além da Teoria. Essa é a nossa primeira edição. Eu estou aqui com a professora Letícia Oliveira, que é uma enfermeira especialista em centro cirúrgico e central de material esterilizado. E sempre nós vamos estar aqui trazendo assuntos relevantes, assuntos que façam com que você aprofunde o seu conhecimento, que façam com que você, estudante de saúde ou não, passe a entender melhor as temáticas aqui discutidas, tá? Hoje nós vamos tentar trazer a vocês assuntos que são muito relevantes, que estão presentes no dia a dia de todos os profissionais de saúde, mas que com certeza são muito negligenciados muitas vezes, ou por desconhecimento, ou até por as pessoas não darem o real valor que esses assuntos necessitam, que precisam, como por exemplo, os benefícios esquecidos do parto vaginal, do parto natural, os riscos subestimados da cesariana e a riqueza do colostro no processo de amamentação de uma criança nos primeiros momentos de vida. Para isso, nós convidamos a professora Letícia, porque além de professora, além de enfermeira, além de profissional, a Letícia está vivenciando as mudanças do puerpério. Ela teve bebê há 2 meses atrás e os relatos dela hoje, como profissional, atrelados ao fato de ser mãe, de ter passado por esse processo, podem nos trazer inúmeros benefícios, inúmeros conhecimentos que até então a visão de profissional dela limitava. Mas hoje a gente já sabe. Só lembrando que nós trabalhamos em nome de Teleios Academy, a sua escola técnica em Sobral, em nome da Educa Mais Nordeste, que também é a nossa escola técnica que funciona lá em Acaraú, e em nome da Evolution, que funciona em Camusim. Nossas 3 escolas fazem parte do Grupo Evolução, Grupo Educacional, ok? Seja bem-vindo! A partir de hoje, sempre nós teremos esses momentos onde nós vamos estar trazendo para você novidades, assuntos e discussões para aprofundar o seu conhecimento e tornar a população mais esclarecida sobre determinados temas. Próximo bloco, temos mais discussões. Bom, nesse momento, nós vamos discutir o parto vaginal e o que não te contam sobre o parto vaginal. Você já percebeu que o parto vaginal muitas vezes é retratado como algo perigoso e ultrapassado? Mas estudos da Organização Mundial de Saúde mostram que, se bem assistido, o parto vaginal é mais seguro para a mãe e para o bebê. Existem inúmeras teorias que sugerem os fenômenos que se iniciam fisiologicamente para que o parto vaginal aconteça, para que você comece a ter as contrações e comece a evolução do teu parto vaginal. Existe na população uma teoria de que parto vaginal é atrelado a sofrimento, o que a gente profissional, o que a população em si não deve atrelar isso uma coisa à outra. Não deve atrelar algo a outro. E sabe-se que hoje, quando a mulher entra em trabalho de parto, significa que o bebê, o pulmão do bebê, produziu surfactante o suficiente para cair no líquido amniótico, que cai na corrente sanguínea, que avisa a hipófise que esse bebê está pronto para nascer. A partir daí, a hipótese para a produção da progesterona, que é o hormônio que mantém a gravidez, e inicia uma produção maior de ocitocina, que é o hormônio da contração, né? Então, a mesma OMS diz que a mãe tem benefícios com parto vaginal, com menos dor, menos dor no puerpério, recuperação mais eficaz, menor riscos de infecções, melhor desenvolvimento da microbiota intestinal do bebê, então é um bebê que dificilmente vai ter as intolerâncias que a gente vê no dia a dia hoje, e maior liberação natural de ocitocina, que é o hormônio da contração. Agora, o que as pessoas atrelam a isso? Elas acham que o parto é algo que inicia de uma vez bruscamente, que prossegue bruscamente e que vai ser resolvido logo. Em um modo geral, a população de hoje
quer que o parto aconteça na velocidade que as coisas do mundo estão acontecendo, quando na realidade o organismo não acompanhou essa evolução, não é, professora? Certeza. E aí elas entram no período prodrômico, que nós profissionais conhecemos bem, que é um período que avisa que está próximo a iniciar um trabalho de parto. Esse período é cheio de fenômenos, como por exemplo a perda do tampão mucoso, que muitas vezes as pacientes chegam no hospital com queixa de perda de tampão mucoso, achando que isso é um trabalho de parto iniciado, quando na verdade não é. E surgem vários mitos, várias dúvidas e a gente vai tentar esclarecer um pouquinho para vocês, tá bom? Segundo o Colégio Americano de Obstetrícia e Ginecologia, o parto vaginal reduz risco respiratório para o bebê, porque ele promove a melhor adaptação para essa criança depois do nascimento. E qual é a principal causa disso? É que durante o nascimento, quando o bebê espelha o polo cefálico, que ele vai fazer a rotação interna, externa, aliás, e ele vai passar o tórax pelo canal vaginal, existe uma compressão onde o excesso de líquido sai desse pulmão e a adaptação dele à vida extrauterina é muito mais rápida. A professora Letícia tem um pouco de explicação e vai conversar um pouco com a gente sobre isso, né, Letícia? Então, gente, bom dia, tudo bem? Chamo Letícia, sou enfermeira, especialista em centro cirúrgico e central de material esterilizados. E hoje, né, vamos aqui falar um pouquinho mais sobre o que é o parto vaginal, sobre quais são os benefícios do parto vaginal, tanto para a mãe quanto para o bebê, né, isso, professor? Isso. E aí, hoje a gente vem falar sobre o benefício do parto vaginal. Muitas mães, né, muitas mulheres acham que o parto vaginal, ele é aquele parto que tem que ser doloroso, que a mulher tem que sofrer, que vai ser altas horas de sofrimento e no final elas vão clamar por uma cesárea. Dói? Dói. Mas a gente como profissional e eu como mãe, vou falar para vocês um pouquinho da minha experiência com o parto vaginal. Bem, eu tive, a minha filha está com 2 meses e eu tive o parto vaginal e, na minha experiência, o melhor parto do mundo, né? Tive uma equipe muito boa, onde fui bem assistida, o parto vaginal muito bem assistido e isso tudo facilita, tanto para a mulher que está parindo naquele momento, quanto para o bebê. Por quê? Porque uma equipe bem assistida, uma equipe bem estruturada, com conhecimento, faz com que você tenha tranquilidade. Essa é a palavra, tranquilidade. Então, o meu parto foi muito rápido, graças a Deus, mas eu senti dor. E toda mulher teria que, eu acho que na minha visão, teria que passar por essa experiência, professor, porque é algo fantástico. Você trazer uma vida ao mundo é algo fantástico. Minha filha nasceu bem, graças a Deus, chorou. E assim que nasceu, gente, é algo superior. Nasceu, a dor acaba no mesmo momento. Existe hoje uma teoria implantada na sociedade de que o parto pode acontecer sem dor, o que não é verdade, a gente sabe disso. Profissionais, a gente que trabalha no dia a dia, eu trabalho com partos há 23 anos da minha vida. E eu sei que não é algo sem dor. Porque você tem um parto normal, você tem dor. Embora eu já tenha visto várias vezes mulheres chegarem a parir sem sentir dor, sem relatir dor. Também é outra viés que existe. Mas na cesariana também existe dor. Quem fez uma cesárea que levanta depois de tantas horas e consegue ir tranquila para o banheiro? Não consegue, não consegue. Né? E aí, semana passada, a gente esteve vivenciando um evento no Ministério Público do Estado do Ceará, onde a gente vivenciou experiências sobre morte materna, que ainda existe. A OMS preconiza no máximo 20 mulheres em cada 100 mil grávidas morram. Hoje a taxa do Brasil se citou em torno de 60 e a do Ceará se citou em torno de 40. Então, em 100 mil mulheres grávidas aqui no Ceará, 40 vão morrer de complicações no parto. Aí o mais grave, 90% são casos evitáveis. E entre as principais causas desses óbitos, nós temos a hemorragia puerperal, que é causada, na maioria absoluta dos casos, por cesariana. Desnecessária. Desnecessária. Né? A cesárea, ela é hoje, né, vista
aclamada, né? Muitas mulheres preferem ter os seus filhos por via cesariana, né? E a gente não julga, mas ela pode ser evitada e ela pode ser usada sim, né? Em casos onde realmente sejam necessários, né? Então hoje a cesariana ela vem sendo muito divulgada. Completei 39 semanas, vou marcar minha cesárea. Ai, meu bebê tá muito grande, meu bebê tá muito pesado, é GIG. Tenho que ter por via cesariana. Tenho medo de ficar toda lacerada. Não vou voltar a ser a mesma. Então, vou optar por uma cesárea. Tudo isso é mito, né? E aí a gente já entra no segundo assunto de discussão do nosso momento, em que fala que a cesariana foi banalizada aqui na nossa sociedade. E realmente hoje ela está banalizada. Os obstetras acham melhor, afinal de contas ele programa 8 horas da manhã, eu vou fazer o parto dela, 9 horas eu vou atender no consultório, para eles é melhor, né? Diferente de um parto natural que a gente não sabe a hora quem escolhe é o bebê que vai eleger essa hora para o nascimento, com certeza, né? E aí a sociedade hoje trata a cesariana como algo natural, o que não deveria ser visto. Porque assim, cesárea salva muitas vidas, quando necessário. Mas também é uma justificativa para problemas graves. Quantas vezes eu já não vi mulheres passarem 20, 30 dias internadas com infecção de ferida operatória? Quantas vezes eu já não vi mulher precisar fazer 3, 4, 5, 6 transfusões de sangue por conta de uma cesariana, que muitas vezes é desnecessária? Evoluiu com hemorragia puerperal e devido a isso teve todo aquele cuidado com transfusões, com internações, podendo estar em casa curtindo o bebê. Não, infelizmente está no hospital se recuperando de uma cesariana que teve complicações. Pois é. E aí tem outra coisa importantíssima que vai ser foco do nosso terceiro momento de discussão aqui, que é a questão do colostro, da amamentação no pós-cesariana. Como eu falei para vocês agora há pouco, quando a mulher entra em trabalho de parto, o bebê avisa que está pronto para nascer. Então ocorre um feedback de hormônios, diminui a produção de progesterona, aumenta a produção de ocitocina, que é o hormônio que faz a contração do ducto mamário, ajuda na produção do colostro. E quando isso ocorre por meio de cesariana, essa mulher não vai ter uma produção eficaz no primeiro momento. Demora. A gente vê que no parto vaginal, a mulher pare. A primeira coisa que a enfermeira ou o médico que vai estar acompanhando é o quê? Pega o bebê e põe para mamar. É a primeira hora do bebê, é o momento de ouro, né, entre a mãe e o filho, onde ele vai ter aquele contato pele a pele com a mãe e ele vai poder sentir tudo que está ao redor dele. E nisso, ele vai ter o primeiro contato na amamentação e o primeiro leite do bebê é o colostro, né? É o ouro líquido chamado, né? E esse colostro, ele é riquíssimo em vitaminas, proteínas, minerais, tudo que o bebê precisa naquele primeiro momento, para poder ele ter a primeira vacina do bebê, cheio de imunidade para ele. E isso, assim que a mulher tem o parto vaginal, ela imediatamente já tem a produção do colostro. É o famoso, o leite desce. Por quê? Porque o corpo, ele agiu de forma natural. Já na cesárea, não. Ele tem que ser induzido, né? E aí a gente tem que lembrar que volume de leite nesse primeiro momento é um volume proporcional à criança. Gente, a natureza ela é toda perfeita. Sim. Por exemplo, o bebê, quando ele nasce, ele tem o estômago mais ou menos do tamanho de uma acerola. É minúsculo. Então precisa de uma mamadeira de 90 ml de leite? Não, é gotinhas de leite, que é o que sai no colostro nesse primeiro momento. Então essas gotinhas, elas são suficientes para suprir a necessidade do bebê. Conforme ele vai crescendo, conforme ele vai aumentando de peso, de tamanho, a mãe vai suprindo. E você pode dizer assim, professor, mas tem leite tal que substitui? Nenhum substitui. Existe um leite de uma determinada espécie de cabra, criado em uma determinada região, com um determinado tipo de alimento, que ela consegue atingir 20% do que o leite materno oferta para esse bebê. Porém, esse leite não tem o componente imunológico que a mãe está ofertando. E a gente já sabe até que agora na história da bronquiolite, se a mãe tomar a vacina da bronquiolite, ela consegue transferir esses anticorpos pela amamentação para o bebê. Então seria mais um benefício. E aí vamos entrar também nas vantagens para a mãe. Perda de peso, o peso excessivo, né, professora? Contração do útero volta muito mais rápido.
A amamentação, gente, é fantástica. Então, o bebê está ali se amamentando do seu leite que você está produzindo e ao mesmo tempo que você está amamentando, você está perdendo peso, porque uma amamentação ela equivale na base de 600 calorias, você perde a cada amamentação. E aí você vai ter o seu corpinho de forma mais rápida. Óbvio que vai ter mulheres que vão demorar mais, não vai ser uma lipo, né? Mas você vai ter vai voltar o seu peso, né, natural de forma mais rápida. Além do que ajuda na questão dos flóquios, né, pós-parto, tanto cesárea quanto natural, ajuda na questão dos flóquios e sem falar na questão da dor, né? A contração do útero vai voltar muito mais rápido, né? E você vai ter aí uma qualidade de vida melhor. Além disso, tem outro fator que é importante que a amamentação evita. Nós temos vivenciado uma realidade, inclusive eu vivenciei casos na família, de crianças fazendo intolerância à proteína do leite de vaca. O famoso APLV. APLV, que a criança chega muitas vezes gaspeando em hospital. Para quem não sabe o que é gaspeando, é arquejando, quando falo matuto, né? A criança chega arquejando no hospital, quase morta, por conta de alergia à proteína leite de vaca. E ela só desenvolve essa alergia porque ela teve contato com leite de vaca. Sim. Se ela está no leite materno, ela não vai ter, né? Então é um problema a menos que a gente observa quando essa criança é amamentada, quando a mãe tem o cuidado. Agora sim, é um processo que precisa de cuidado, sim, de zelo e de entrega da mãe. Com certeza. Não é? Porque aquela história de amamentar de 3 em 3 horas é quando ele toma uma fórmula. Não é quando ele tá no peito. Eu digo muito, bebê tá no peito, menino só chora por 3 coisas. Ou porque tá com dor, ou porque fez xixi, cocô, ou porque tá com fome. Se não foi isso, é outra coisa. Mas não é outra coisa, é sempre isso. Então, chorou, olhou, não fez xixi, não fez cocô, não tem sinal de dor, é fome. Às vezes de meia hora, às vezes de 1 em 1 hora, às vezes de 1 hora em 1 hora e meia e tal. Mas isso porque é um alimento tão perfeito que se o organismo da mãe entende inconscientemente que aquele bebê precisa de água, o leite vai com mais água. Se ele entende que ele precisa de glicose, ele vai com mais glicose. Se ele entende que precisa de proteína, ele vai com mais proteína. Tem até uns estudos que mostram um leite que coloca no microscópio e a gente vê os glóbulos brancos porque o bebê precisa. Tá precisando. O bebê tá doente, o corpo avisa o bebê tá doente. O leite é produzido de forma exclusiva para que o bebê tenha aquela carga imunológica para combater aquela doença naquele momento. Gente, a amamentação ela é perfeita. E o leite ofertado em demanda livre, né? Hoje, né? Não é em 3 horas, como o professor falou, é demanda livre. O bebê quer mamar 9 horas da manhã. Dê. Ah, mas ele acabou de comer 9h30, ele quer de novo. Dê. Gente, o peito da mãe, o leite materno foi feito para isso, para alimentar o filho, para poder que ele seja alimentado por você. Aí entra aquela questão, professor, eu tenho leite, beleza, mas minha mãe disse que meu leite é fraco. Aí isso aí entram as lendas, entram as crendices e entra o conhecimento popular que muitas vezes questiona tudo. Aí o que a gente tem que perceber nisso? Que existe muita crendice, que existe muito assunto discutido sem embasamento científico para isso. E isso traz riscos, né? Porque as pessoas acabam ofertando fórmulas, ofertando outras coisas para o bebê. E um cuidado essencial se o bebê está em aleitamento materno exclusivo, é só o peito, ele supre tudo. A partir do momento que você dá um chá, que você dá um outro leite, que você dá uma água para esse bebê, você tem que ofertar água com mais frequência, porque isso pode sobrecarregar o sistema imunológico, o sistema digestivo do bebê e trazer problema. E aí a gente vai trazer outra notícia importante que a gente pesquisou na OMS. Segundo a OMS, amamentar reduz em 13% a mortalidade infantil. Com certeza. Isso por quê? Porque protege o bebê contra as intolerâncias à lactose, à proteína do leite de vaca e há uma série de comprometimentos que a infância traz para essa criança. A gente tem que lembrar que um bebê ele está em fase de desenvolvimento do sistema digestivo, desenvolvimento das enzimas do estômago, dos nutrientes serem absorvidos da maneira adequada.
E essa amamentação, ela trabalha junto com o bebê nesse sentido de fortalecimento, de desenvolvimento e de principalmente deixar esse bebê preparado para a vida adulta, para a alimentação que a gente consome com natureza, com naturalidade. Outra coisa importante é que o vínculo mãe e filho fica fortalecido quando a amamentação existe. Então é um bebê que se aproxima mais da mãe, que tem mais amor com ela e sente receber amor através da alimentação e, consequentemente, são adultos com uma vida muito melhor. Existem estudos norte-americanos que dizem, inclusive, que um bebê que se amamentou, que foi amamentado por um tempo adequado, é um bebê que no futuro consegue ter uma dicção melhor, se comunicar melhor e, portanto, ser um adulto de mais sucesso na vida adulta. Então são pessoas que conseguem cargos melhores, que conseguem estudar mais, que conseguem vagas em universidades mais difíceis e etc. Vale reforçar também que a amamentação é exclusiva até o 6º mês, é uma das maneiras melhores de se conduzir uma primeira infância, de trazer imunidade, de ajudar o desenvolvimento, não é, professora? Com certeza. Amamentar, gente, é um desafio. Quem dizer que amamentar é fácil, tá mentindo, porque amamentar é um desafio, mas não tem nada mais prazeroso do que você alimentar seu filho e garantir essa carga proteica, essa carga de imunidade para ele, porque vai crescer uma criança muito, muito mais saudável e não sou eu, mãe, que estou dizendo, é comprovado. A ciência já embasou isso há muito tempo e a cada dia que se transcorre a gente consegue perceber que isso é verdade. Eu lembro na época do meu internato, quando eu estava nos finais de faculdade, que eu fiquei em uma determinada unidade de saúde aqui de Sobral, e nessa unidade a gente fazia puericultura, as consultas para ver se o bebê está desenvolvendo direitinho, né? E aí, quando você recebia um bebê que tinha lá um prontuário imenso, com inúmeros atendimentos no primeiro ano, na capa do prontuário dizia amamentação mista, ou depois de amamentar deixou de amamentar com 20 dias, com 30 dias. Enquanto que os bebês que só eram amamentados, eles conseguiam ter uma vida mais saudável e as consultas eram apenas as consultas de puericultura, entendeu? Então, assim, outra lenda que a gente tem que desmistificar é que eu produzo pouco leite, como produzir leite, como produzir pouco leite? Quanto mais, outro mito que a gente tem que desmistificar é que quanto mais o bebê mama, mais leite é produzido. Sim. Né? A questão dele sugar, né, a pega. Quanto mais o bebê mama, o seu corpo entende que precisa produzir leite. Aí vem aquela questão, mas eu tenho pouco leite. Será que o bebê está mamando de forma correta? Está mamando de forma efetiva para que possa ser produzido leite? Porque é um conjunto. A mãe tem que estar bem alimentada, tem que estar bem hidratada. A água é essencial para a produção de leite. Relaxada. Estresse, gente, o estresse, ele diminui a produção de leite. A questão da mãe dormir pouco também diminui, mas é algo que a gente vai levando. Como eu falei, é um desafio. Mas a pega do bebê está correta? Será que ele está mamando de forma efetiva? Será que ele está fazendo aquela sucção de forma adequada? Porque tudo isso inclui para que o seu leite seja produzido, né, de forma adequada e que sustente seu bebê. O corpo, ele entende que o bebê mama aquela quantidade X, como já foi dito no início, e quanto mais o bebê mama, mais é produzido. O corpo entende, é tanto que tem mães que falam assim, o meu peito vaza, porque é a quantidade que o seu bebê, né, consome, o seu corpo entende e ele produz ainda mais para que o seu bebê fique satisfeito e não falte. Aí vai ter aquelas mães, mas meu peito não vaza, meu peito caiu, murchou, não sinto mais meu leite sendo produzido. Mas será que você está amamentando? Será que você quis amamentar? Você teve esse desejo? Eu lembro quando eu estava no meu estágio do técnico de enfermagem, isso lá em 2019, 2018, eu também fui estagiária da unidade de saúde aqui do hospital e fui na maternidade. E lá eu me deparei com uma situação, com a cena de uma mãe que ela não queria amamentar o bebê porque doía. O peito estava ferido, né? E ela não queria amamentar. Ela dizia que não queria, não tinha um desejo, né? O peito estava doendo
E além disso, ela não tinha um desejo. Então a questão é essa. Se você, mãe, não tem um desejo de amamentar, você não vai amamentar. A gente tem que lembrar o seguinte, porque tudo é um ciclo. Sim. E o resultado dessa recusa de amamentação, ele é um resultado que muitas vezes não é bom. Então é assim, a mãe não quer amamentar, ela não coloca o bebê para mamar da maneira adequada. Essa maneira, por não ser adequada, vai acabar fazendo uma fissura no mamilo. Sim. Essa fissura vai doer. Essa dor vai fazer com que ela não amamente mesmo. Não amamentando, ela vai ingurgitar a mama. O engurgitamento vai virar uma mastite, que se não tratada vai virar um abscesso, que se não tratado pode levar à morte. Isso quando não leva a intervenções cirúrgicas absurdas, agressivas, onde se perde um terço da mama, um quarto da mama, quando a gente vê. A mulher fica hospitalizada, precisa depois fazer cirurgia plástica para reconstruir a mama. Tudo isso por conta de problema no primeiro momento. Porque assim, vai doer? Dói, mas se ela não botar para pegar da maneira adequada, né? Então, ao final da nossa discussão, fica claro que o parto natural é o mais fisiológico e que ele não está isento de dor. A cesariana é uma ferramenta que salva a mãe e salva o bebê quando necessário, mas que também não está isenta de dor, né? Isso não pode ser tratado como algo de rotina. O colostro é um ouro na vida da criança nos primeiros 6 meses e que vai repercutir para o resto da vida e que tudo isso se repercute no ato de amar. Uma mãe, quando ama seu bebê, ela tenta trazer o melhor para ele sempre. E o melhor para ele é um parto natural, é um parto mais adequado, é uma amamentação mais eficaz. É evitar procedimentos invasivos nesse primeiro momento e, na verdade, assim, tudo isso se repercute numa criança mais saudável, que se desenvolve melhor, que toma uma vacina e não fica tendo múltiplos efeitos colaterais, né? Que é outro desespero das mães e que nós profissionais, a gente estuda muito para poder chegar aqui e conseguir discutir isso com a população. Conseguir trazer acesso a essas informações embasadas, com a qualidade que precisa ser reconhecida e que principalmente você pode contar comigo, você pode contar com a Letícia, você pode contar com o enfermeiro do teu centro de saúde da família, com o enfermeiro do teu hospital, com o médico, com qualquer profissional de saúde que levante essa bandeira, que compre esse assunto, que veja isso como algo produtivo. Eu costumo dizer que a amamentação ela não se repercute apenas para a família, mas é para a sociedade. Um bebê que mama é um bebê que fica menos doente, é um bebê que lota menos hospital, é uma mãe que se ausenta menos do trabalho, né? É um pai que se ausenta menos do trabalho, então repercute em todos os setores da sociedade, tá bom? Então, professora, eu queria deixar aqui meu agradecimento pela sua vinda, pela sua disponibilidade, pela sua discussão aqui com a gente. Deixa aqui suas palavras para o povo. Então, gente, né? Quando eu recebi o convite, né, para vir gravar esse podcast, no primeiro momento eu fiquei, eu vou, né? Porque eu gosto de falar, né? A gente que é mãe quer trazer nossos relatos de parto, né? Quer trazer como a gente se sente, como é o nosso puerpério, do que a gente está vivendo, o que a gente está vivenciando no dia a dia. E eu fiquei super feliz com o convite de imediato, né? Porque eu sou abraçada pela escola, adoro a escola. E vir aqui trazer essas informações para o público é benéfico não só para nós, né? Mas para o público, que estamos compartilhando conhecimentos, né? Conhecimentos nossos que a gente vai trazendo, vai levando para a sociedade. Coisas que muitas das vezes você não sabe. Passa despercebido. Passa despercebido. Então você que tem curiosidade, que pretende entrar na área de saúde, pode procurar uma das nossas unidades. Nós somos o Evolução do Grupo Educacional. Nós temos filiais em Acaraú, na Educa Mais Nordeste, em Camusim, na Evolution Escola Técnica e em Sobral, na Teleios Academy. Nós estamos aqui prontos para lhe atender, para lhe acolher,
para lhe ouvir, para entender sua necessidade. Curso técnico de enfermagem, curso técnico em radiologia, agente comunitário de saúde, curso de sutura, curativo, imobilização ortopédica, punção venosa e administração de medicamentos, curativos. Assim, o que você precisar, você pode procurar uma das nossas unidades. Vou deixar bem claro também outra coisa. Todas as nossas unidades são reconhecidas e autorizadas pelo Conselho Estadual de Educação. Isso é um diferencial e que faz com que o certificado que nós estaremos emitindo em seu nome, por conta do curso que você realizou, seja reconhecido em todo o território nacional, tá bom? Então nós nos encontramos no próximo episódio do nosso podcast Além da Teoria. Teleus Academy, Evolução Grupo Educacional, Educa Mais Nordeste e Evolute Educação em Camusim, nós estamos aqui para lhe atender. Seja bem-vindo, muito obrigado.